Quando a gente fala de trabalho, segurança é a base de tudo, não é? E aqui no Brasil tem uma norma, a NR06, que é tipo o manual de regras para a última e muitas vezes a mais importante barreira de defesa de quem está trabalhando. Hoje, a gente vai desvendar o que essa norma exige dos equipamentos que literalmente protegem vidas. Bom, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar do básico, entendendo o que é um EPI. Depois vamos ver como a responsabilidade é dividida entre todo mundo. E no final, vamos chegar no selo que garante que tudo isso realmente funciona. Então, vamos começar pelo começo. Para todo mundo ficar na mesma página, o que exatamente é um EPI? A definição oficial é o ponto de partida que sustenta toda a lógica dessa norma. A NR06 define isso de forma bem clara. Equipamento de proteção individual é qualquer produto que uma pessoa usa para se proteger dos riscos da sua função. A palavra-chave aqui, gente, é individual. É aquela proteção final focada em uma única pessoa. E o propósito de toda essa regra é criar um ciclo de confiança, sabe? Desde a hora que o equipamento é aprovado, passando pela venda, até chegar em quem vai usar, a NR6 bota as regras do jogo para garantir que ele vai ser eficaz em cada uma dessas etapas. Agora, uma das coisas mais interessantes sobre essa norma é que a segurança não é uma via de mão única. A NR6 cria um verdadeiro ecossistema, onde a responsabilidade é, na verdade, compartilhada por todo mundo que está envolvido. E olha só que legal essa parceria na prática. De um lado, a empresa tem que fornecer o equipamento certo, de graça, treinar, cobrar o uso e cuidar da manutenção. Do outro lado, quem trabalha tem a responsabilidade de usar direitinho, cuidar bem e avisar se tiver qualquer problema. Um lado não funciona sem o outro. Simples assim. E essa escolha do equipamento certo não é no achismo, não. É um processo bem estruturado. Primeiro, a empresa analisa os riscos da atividade. Depois, ela escuta os especialistas, o pessoal do SESMIT, que cuida da segurança e medicina do trabalho, e da CIPA, a Comissão de Prevenção de Acidentes. E o que é fundamental, os próprios usuários. No fim, tudo isso vai para o papel, lá no Programa de Gerenciamento de Riscos, garantindo que o EPI seja seguro, funcione e seja confortável. Agora vamos para o terceiro pilar desse ecossistema, quem fabrica o equipamento. Por quê, né? A segurança começa muito antes do EPI chegar no trabalho. Ela começa lá na linha de produção. O ponto crucial aqui é que a responsabilidade de quem fabrica ou importa é enorme. Eles só podem vender produtos que são certificados, têm que garantir a qualidade e dar todas as instruções em português. Eles são tipo o primeiro filtro para garantir que o produto é confiável de verdade. Para a gente entender na prática por que essas regras são tão sérias, vamos imaginar um cenário de risco altíssimo, daqueles em que o EPI certo é literalmente a única coisa entre a pessoa e uma tragédia. Primeiro, o arco elétrico. Pensa numa liberação de energia acidental, uma explosão de calor tão, mas tão intensa que consegue derreter metal em um piscar de olhos. E segundo, o fogo repentino. É uma combustão que acontece de forma quase instantânea. Às vezes, por causa de uma faísca num lugar que tem material inflamável, é rápido e devastador. Agora olha só que crítico isso aqui. Essa tabela mostra como os riscos são classificados. A proteção que a roupa precisa ter é medida em ATPV, e veja como ela tem que aumentar junto com a energia do acidente. Para um risco leve, um ATPV de 4 já resolve. Mas se o risco for elevadíssimo, a exigência salta para 40. É 10 vezes mais proteção. E para ter uma ideia do que esse número 40 significa, um ATPV de 40 quer dizer que o tecido da roupa aguenta energia suficiente para impedir uma queimadura de 2º grau na pele da pessoa. É uma barreira de proteção realmente impressionante. Ok, então com riscos tão altos, como é que a gente pode ter certeza de verdade que o equipamento vai funcionar na hora do vamos ver? A resposta para essa pergunta, que é vital, está dentro do próprio sistema que a NR06 criou. E ela se resume a um conceito bem simples. A resposta está em um documento, o Certificado de Aprovação, ou, para facilitar, o CA. O CA é o selo oficial, a garantia do governo de que aquele EPI específico passou por todos os testes e cumpre as regras para ser vendido e usado no Brasil. É o que transforma um produto qualquer em um equipamento de proteção de verdade, reconhecido por lei. E para fechar esse ciclo, cada peça de EPI aprovado tem que ter essas informações marcadas nele de um jeito que dê para ler. Isso cria um rastro de responsabilidade. É como se fosse o RG do equipamento, ligando ele direto ao fabricante e à sua certificação. Mas olha, é fundamental lembrar sempre disso aqui. O EPI é a última linha de defesa. Ele só entra em campo quando as proteções coletivas e as mudanças no jeito de trabalhar não são suficientes para zerar o risco.
Isso tudo nos leva de volta à pergunta final que amarra todo esse nosso papo. Nesse sistema todo, afinal de contas, de quem é a responsabilidade pela segurança? A resposta que a NR06 dá é muito clara. É de todo mundo. Segurança não é uma coisa que se compra, é um ecossistema. Uma responsabilidade compartilhada, onde cada um, fabricante, empresa e trabalhador, tem um papel essencial para proteger o bem maior de todos.